Acolhemos todos que estão entre nós nessa manhã, no nome daquele que aqui nos congrega, razão pela qual saímos de nossos lares e nos encontramos aqui, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, aquele que está conosco em todos os lugares, em todos os momentos. Aquele que nos dá a razão para existir. Nosso desejo é que esse tempo que Deus nos concede aqui seja um encontro, um reencontro com Ele, seja uma experiência verdadeira e sincera com Jesus Cristo. A Bíblia ensina que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem é glorioso, porque Deus assim o fez. Mas a Bíblia também diz que esse homem transgrediu a vontade santa, justa e perfeita de Deus. A partir desse momento, o homem decaiu do estado de glória, tornou-se defeituoso. Mas Deus não nos abandonou. Deus prometeu nos trazer de volta àquele estado. E para isso acontecer, Deus estabeleceu o plano perfeito dele, de enviar um homem glorioso, que haveria de redimir os homens defeituosos. E esse plano de Deus foi sendo desenvolvido. E a figura do Messias é uma das figuras mais expoentes desse projeto de Deus. O Messias é esse homem, é esse Salvador. Hoje, então, o que nós temos aqui proposto para esse tempo nosso, quando olhamos para o Messias, Jesus Cristo, é ver nas Escrituras o que é dito sobre ele. E também ouvir a mensagem do coral, fundamentada nos textos da Bíblia, que nos elevam os sentimentos, o conhecimento, a convicção. Quando essa peça que nós hoje ouvimos aqui, alguns trechos dela, na verdade a peça é bem extensa, hoje nós selecionamos algumas partes daquela peça, do Handel. E quando ele escreveu essa música, os historiadores dizem que foi no momento em que ele estava enfermo. Não estava no auge assim da sua força física, do seu brilhantismo. Mas a força da mensagem do texto bíblico e o seu desejo de expressar essa mensagem venceram até a enfermidade que ele carregava naquele instante. Isso é uma mostra que, mesmo decaídos, continuamos guardando a imagem e semelhança de Deus em nós. E é assim porque Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus não nos abandona. E é isso então que estamos aqui para experimentar hoje. Todos nós estamos convidados a participar. Queremos que você seja mais do que um assistente, um ouvinte. Queremos que você participe disso. E que a verdade que aqui nos traz possa ressoar e renovar cada um de nós.
Os textos bíblicos serão lidos pelos pastores, pastor Ricardo e eu. Mas os textos bíblicos que estão indicados estão aí também nessa Bíblia que está no banco. Se você quiser seguir a leitura, você pode fazê-lo. Primeiro texto bíblico, palavra de Deus que nos encontra aqui agora, é essa, do profeta Isaías, capítulo 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Bendita é a palavra de Deus.
a felicidade na Sião futura. Assim falou o Senhor através de Isaías. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarom. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebatarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho do santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Aleluia. Então verão os olhos dos cegos, se abrirão os ouvidos dos surdos e saltarão os coxos como cervos. Cantará a língua dos mudos. Ele apacentará seu rebanho e aos cordeirinhos recolherá em seus braços. Em seus braços. Ele apacentará
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele.
Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso.
sabe o que é padecer, um homem de dores e que sabe padecer. Foi desprezado, rejeitado, foi desprezado, rejeitado entre os homens, um homem de dores e que sabe o que é padecer, um homem que sabe padecer. Foi desprezado, rejeitado, um homem de dores e que sabe padecer, e que sabe padecer, um homem de dores e que sabe as costas deu aos que o feriam, as costas deu aos que o feriam, suas faces deu aos que arrancavam sua barba, as faces aos que arrancavam sua barba, as faces aos que arrancavam sua barba, não escondeu seu rosto dos que cuspiam, não escondeu seu rosto da afronta, não escondeu seu rosto dos que cuspiam.
sabe padecer. Homem de dores e que sabe padecer. Foi desprezado, rejeitado, foi desprezado, rejeitado entre os homens, um homem de dores e que sabe o que é padecer. Um homem que sabe padecer. Foi desprezado, rejeitado, um homem de dores e que sabe padecer, e que sabe padecer. Um homem de dores e que sabe Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa
Da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas.
Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo.
o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém. Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia! Essa palavra que desde lá da antiguidade, dos escritos do Antigo Testamento, ela traz em si um conteúdo enorme. Por mais que falemos, por mais que pensemos, ainda há o que se dizer. Mas quando a língua humana encontra o seu limite, essa palavra nos socorre. Fiquemos de pé. Aqueles que já cantaram essa música que o coral canta agora, pode acompanhar o coral na sua voz. Aleluia, aleluia, aleluia.
Oremos. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque vivemos num mundo de tanta conturbação, com tantos problemas. Num mundo que nos assusta, que nos assalta. Mas neste mundo, o Senhor nos encontra. A Ele veio Jesus Cristo, o homem eterno, o Deus eterno que se fez homem. Homem glorioso, que se humilhou até a morte, que se entregou para nos ajudar a viver aqui, agora, a dar sentido à nossa vida e para abrir os nossos olhos para nos mostrar o mundo por vir, a vida eterna, a vida boa, a vida com Deus. Ajuda-nos, ó Deus, então, a enxergar Jesus Cristo a cada dia, a segui-lo e a sermos dele testemunhas verdadeiras. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo repouse e assim permaneça sobre cada um e sobre a casa de Deus, agora e para sempre. Amém. Sentem-se, por favor.
Nos alegramos com todos que estão aqui conosco nessa manhã. Especialmente nos alegramos com aqueles que aceitaram os nossos convites para estar aqui. E desejamos a todos uma bendita Páscoa em Cristo.